bênçãos. Gente, tem 13 bênçãos. Cada mitzvah que você guarda, você alcança 13 bênçãos. Entendeu, gente? Entendeu? Por quê? Então, por isso que o judeu é um povo rico. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Por que o judeu é rico? Porque o judeu é próspero. Você pode perceber que o Eterno mesmo, ele diz: eu nunca vi o justo o quê? Hein? Eu nunca vi o justo o quê, gente? Desamparado. Nunca vi o justo desamparado. E nem a sua descendência o quê? Vamos lá? Mendigar o pão. O pão. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Já os meus professores, né, meus amigos professores, sempre me dizia: quando você ver alguém, isso é muito forte que eu vou dizer. Será que eu devo dizer? Quando você ver alguém pedindo muito, quando você ver alguém pedir bastante, chorosa, né, chorando muito, pedindo, dando golpe. Quando você vê alguém pedindo bastante, dando golpe, né, que está passando fome, quer um dinheiro para uma viagem e depois ali só está mentindo. Quando você vê muita gente passar necessidade, gente, é porque aquela pessoa está fazendo um tikkun. Um tikkun é uma reparação do universo. A palavra tikkun é restauração e reestruturação de todas as coisas. Então, quando você vê alguém que pedindo muito, com muito problema, a pessoa não é pecado dar, claro, vamos doar. Entenda, doe. Mas uma coisa eu te digo, aquela pessoa está passando por um tikkun. O judeu mesmo, que pratica as mitzvot, cada mitzvah que ele guarda, ele ganha 13 elevações, 13 bênçãos. 13 bênçãos o judeu ele ganha a cada momento que ele guarda. Por isso que o judeu ele é rico, o judeu ele é próspero. Porque quem foi que nos ensinou a ser pobre? E que para alcançar o reino de Elohim tem que ser pobre? Vamos lá, eu quero que você fale. Quem me ensinou isso? Quem te ensinou isso? Vamos lá. Eu quero ouvir a sua voz. Quem foi? Quem foi que nos... Roma? Alguém aí falou mais? Um homem? Uma mulher falou, mas um homem falou. Vamos lá, cadê os homens? Quem foi que nos ensinou que tem que ser pobre? Lascado. Foi Jesus. Foi Jesus que ensinou isso aí. Foi Jesus que ensinou isso, tá, gente? Foi Jesus Cristo. O Jesus, ele ensinou muita coisa terrível para a humanidade. Uma das coisas terríveis que Jesus Cristo ensinou, né, foi exatamente essa questão, a idolatria. Jesus ensinou a guarda das festas pagãs, né, gente? Jesus ensinou a blasfemar, falando nomes de blasfêmia, né? Jesus também ensinou a ler a Bíblia adulterada, né? Então, Jesus também ensinou o quê? Olha para você e para o reino dos céus. Você tem que ser pobre. Você, olha, não pode ser político, porque o político é corrupto. O político se corrompe, não sei o que mais lá. E lá que se corrompa, que você não se corrompa. Né? Nós temos tanto exemplo de políticos que não se corromperam, que ficaram firmes, tanto na Torá quanto no Taná. Nós temos um exemplo aí técnico de Azariahu, Ananiahu e Zacariahu, e Daniel também. Né? Os 4 jovens eram políticos e não se corromperam, eram tementes ao Eterno. Então, gente, a Sadaká pode ser dada para qualquer um, e existem empresas em Israel que dá Sadaká para muita gente, porque o universo, ele obriga a você dar a Sadaká. O universo obriga. E quando você dá, o universo também é obrigado a te doar.
tá? Então, gente, eu quero dizer para vocês que as bênçãos vêm àqueles que doam, mas não se esqueça, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência o quê? Mendigar o quê? O pão. Nunca vi o justo desamparado. Sempre as pessoas que buscam o eterno, que falam as orações da manhã e da tarde, que buscam o Altíssimo, essas pessoas nunca faltam o dinheiro na sua mão. Ele é próspero, tem carro, tem tudo. Tá, gente? Ele tem tudo, tem bênçãos. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Tá? Então, gente, é muito importante você estar de olho nessa mitzvah. Vamos fazer a contagem do homem comigo? Vamos fazer? Bora lá? Vamos fazer a contagem do homem? Vamos lá. Diga comigo, vamos lá, todos comigo. Baru, amém. Vá lá. Baru, Atá, Adonai, Eloheinu, Mele, Haolam, Ashek de Jano, Bemitzvotav, Vesivano, Hasefirá, Haomer. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do universo, que com teus mandamentos nos santificaste e nos ordenaste a contar a contagem do homem. Aleluia. Vamos falar a palavra? Vamos lá. Hoje é o 47º dia da contagem do homem, que vem a nós com a Ravá, que vem a nós com amor. Amém? Bom, prezados telespectadores, vamos então começar a nossa live de hoje e dizer para vocês que estamos bastante felizes com os acontecimentos que está agigantando em nosso planeta, né? As coisas, os efeitos. Lembra que eu falei para vocês as questões cabalísticas que eu tenho feito na minha vida? Eu nunca fiz uma cabala, gente, para não acontecer. Nunca fiz. Lembrando a vocês novamente que sábado à noite passaremos a noite toda em oração. Sábado à noite até 5 da manhã, viu, gente? 5 da manhã. Quem quiser orar comigo, quem quiser ficar acordado, adorar o Criador, tá convidado, tá? Muita notícia, muita novidade, viu? Muita coisa boa, com intervalos de oração. Vai começar que horas? Vai começar às 10 horas, viu, gente? Vai começar às 10 horas. Louvores, eu vou fazer bastante louvores, né? Vou cantar, vamos orar. À meia-noite, quando der meia-noite, aí começa os terrilim. E aí vou direto com vocês. Não vou parar não, viu, gente? Não vou parar. E eu quero ver quantos vão conseguir estar com a gente. E não vão dormir, não. Eu vou estar junto, acordando vocês, pedindo para lavar o rosto. É dia de Shavuot, tá bom? É dia de Shavuot, tá bom, gente? É muito importante esse momento de adoração, tá? Esse momento de conexão com Hashem, esse momento de conexão com Hashem. Precisamos disso, tá bom? Bem, vamos falar para vocês que Adonai está libertando o seu povo. A gente percebe que a humanidade está podre, né, Valentim? A humanidade está podre, a gente percebe que os atos de Adonai é feito com bastante pensar e pesar. A terra está exatamente lotada de idolatria, e quantas vezes você olha para alguém, vê a pessoa sofrendo, alguém passando uma angústia muito grande. Quando a gente vê alguém passando uma dor, uma angústia, sabe? Você pode imaginar que às vezes passa em seu pensamento: por que aquela pessoa está sofrendo? Por que aquela pessoa está passando os momentos difíceis na vida? Por que aquela pessoa está pagando um preço tão alto? Às vezes a gente não consegue entender, porque a gente não penetra dentro do backup, do recorde, tá? Do backup da vida daquela pessoa, ou as consequências que aquela pessoa estava colhendo, né? Nada
acontece. Quero começar as palavras desta live dizendo isso. Nada acontece neste mundo, prezados ouvintes, nada, sem que não seja consequências daquilo que você plantou, tá? Nada acontece no planeta, não acontece dentro da Matrix. Quero chamar a atenção de vocês, tudo que acontece dentro da Matrix que está coordenada por uma coisa chamada Cronos, tempo, né? Ou em hebraico Zeman. Tudo que acontece dentro do tempo, tem um retorno. Quero chamar a atenção de vocês que o próprio tempo, ele é energia. É incrível quando as horas, minutos, segundos, né? Dias, meses, anos, séculos, milênios passam, gera energia. Porque é bom vocês terem conhecimento do Zeman, do tempo. É bom saber, prezados telespectadores, que o tempo, ele é uma energia, quero deixar isso bem claro para vocês, gerada através do Cronos. Gera Cronos. Sim. Simão, diga. E como é que fica esses 49 mil anos nessas repetições que eles fizeram conosco? Como é que a gente é devedor de algo que eles mesmos fizeram recorrência e que a gente está aqui preso sem saída? Como é que fica essa lógica? Muita pergunta, viu? Muito inteligente. Eu acho que não foi uma coisa humana, viu, Oneide, que falou em sua boca. Acredito piamente que é algo espiritual que falou em você, né? Olha, Oneide, uma das grandes aspectos disso está transcrito, transparência, dentro de um verso escrito por nosso patriarca Iov, né? Nosso patriarca de verdade, Iov, né? Ele disse no livro de Jó, que, segundo a Igreja Católica, fala um pouco sobre isso. Ele fala, então a terra cairá 6 vezes, e na 7ª vez eu levantarei. Este versículo, tanto outros quantos, né? Isaías também, Jeremias, várias partes da Bíblia, fala a respeito da repetição. Olha, as respostas são são muitas, mas uma delas, Oneide, foi para essa repetição contínua, foi para a correção. A palavra que a gente pode ajudar você a entender essa situação, Oneide, chama-se Tikkun, tá? Tikkun. O Tikkun é exatamente para reestruturação. Adonai permitiu, ele não queria. A gente pode perceber, Oneide, que o diabo o diabo que eu falo é toda uma estrutura montada pelas hostes, né? O diabo são todos que se opõem a Adonai. Então, Adonai permitiu que existisse o diabo e permitiu que ele fizesse isso para que a própria alma, nas repetições, pudesse corrigir as suas almas. Ou seja, os defeitos que você vai tendo, as coisas negativas que você vai tendo, à medida que você vai vindo e voltando, você vai ascendendo até você conseguir o perímetro chamado Techuvá. No livro Roda das Reencarnações, de Carl Jung, se eu não me engano, ali nós temos uma grandeza sobre isso. Fala, Oneide, que no momento que o indivíduo que vem durante milênios aqui neste planeta e várias vezes vai e volta, quando ele alcança, numa linguagem mais egípcia, não, mas numa linguagem chinesa, japonesa, quando ele alcança o Brahma, na linguagem hebraica quando ele alcança a Techuvá.
Quando ele alcança Techuvá, na hora que ele alcança, Oneide, a Techuvá, o retorno que ele reconhece, então ele alcança o nível mais supremo e ele não mais reencarna. Então, o Eterno permitiu, não foi da vontade do Criador, Oneide, de jeito nenhum, não era da vontade do Criador. Quem fez isso foram os espíritos de demônios. A reencarnação nunca foi da vontade do Eterno. A palavra do Eterno fala sobre isto, né? Adonai permitiu. Se ele permitiu, na sua sabedoria, foi para correção, para que os filhos e os anjos que vieram para cá, porque tem anjos, viu, Oneide? É bom você saber. Aqui tem duas classes de seres. Tem seres adâmicos e anjos. Aqui misturado, mas tem anjos aqui, e muitos. Estes anjos são aqueles que pecaram contra o Criador. E os que pecaram não foi porque eles guerrearam contra o Criador. Os que guerrearam contra o Criador não desceram, de jeito nenhum, e não reencarnaram. Eu quero deixar isso bem claro para vocês no começo desta live. Tá bom? Os anjos que desceram aqui foi porque eles foram omissos. Entendeu, Oneide? Eles foram omissos. Eles não ficaram do lado do Eterno, nem dos anjos que não caíram, e nem ficaram do lado de Satanás. Eles foram neutros. Estes que foram neutros, que não tomaram partido por causa da covardia, então, eles tiveram que descer. Infelizmente, o Criador permitiu que ele reencarnassem nesses 49 mil milênios, né, continuamente, para que a alma dele se elevasse. É bom você saber, Neide, é bom você saber que muitos desses anjos conseguiram, tá? Muitos desses anjos conseguiram se elevar. Muito desses anjos. E foram embora. E humanos também. Humanos que conseguiram se elevar. Vocês, então, entendem que foi uma permissão para Tikkun. A resposta está mais ou menos no caminho. Né? Peguei de vários autores e da minha experiência espiritual e estou respondendo a você. Você entendeu? Deu para entender? Entendi, muito bem explicado, muito profundo. Então o Eterno permitiu para Tikkun, correção. Por que ele desceu? Resumo, né? Por que o indivíduo desceu? Porque uma centelha de situações na vida dele precisava ser corrigida. Vamos dar um exemplo? Alguns descem várias vezes, viu, Neide? Ô, Neide. E outros descem milhares de vezes, outros descem 200 vezes. Mas tem pessoas que descem só uma vez. Teve outros que desceram 3, 2. Depende, é uma coisa que só compete. Ninguém pode penetrar nisso. Eu vou dar um exemplo, com a permissão de vocês, em nome do Kadosh Baruch Hu. Eu vou dar um exemplo aqui nos Tanaítas. Os Tanaítas, no tempo de Tibério. Vocês, sem dúvida, já ouviram falar de Tibério. Tiberíades, acredito que sim, né? Na época de Tiberíades, o governador romano. Naquele período, Roma, ele governava aquela parte da terra Kadosh, da Palestina, e também de Israel, aquela região dos filisteus, e também a região de Israel e Jerusalém, toda aquela região estava sob o controle de Tibério. Né? E os tanaítas, entre outras maravilhas, né? A ligação, a pureza, naquela época, prezados telespectadores, a vibração era muito alta com o Eterno. Eu já me perguntei muitas vezes, por que não realizamos milagres e prodígios? Por que a gente não coloca as mãos mais em mortos e os mortos ressuscitam? Você já pensou isso? Por que a gente não coloca mais as mãos em cegos e os cegos não enxergam? Né? Por que a gente não consegue mais fazer isto? Alguém tem algum pensamento que pode me ajudar?
Porque as pessoas não fazem mais milagres como no passado. Pessoas aleijadas sendo restauradas completamente. Por que as pessoas não conseguem mais esta dimensão? Por que não se consegue mais fazer isso? Eu penso que é pelo distanciamento dessa relação de vibração alta com o eterno, dessa conexão. E como era a vibração da época? A vibração hoje, o planeta hoje está com boa vibração? Todo mundo sabe que não. Na época do Império Romano, a vibração era muito alta. Na época do Império Romano, a Terra era pura, as pessoas eram puras. Era uma vibração muito linda. Todos praticavam as mitzvot, tá, gente? Então, era uma vibração muito alta com Adonai. Muito alta. Então, tinha aqueles que praticavam mesmo os mandamentos com pureza, até mesmo a Hatuná. Todos os homens, as mulheres eram puras, os homens eram muito puros e viviam uma vida de pureza, não tinha ciúmes, inveja e nem narcisismo. Não tinha isso. Pessoas vibravam na frequência da Torá. Tinha um grupo de homens que eles, então, caminhando na rua, eles caminhavam e eles emanavam uma luz no seu corpo. Eu quero contar isso para vocês, principalmente para Oneide, tá bom? Então, eles caminhavam e as pessoas olhavam a pele deles brilhava. Lembra que quando Moshe desceu do monte, que o seu rosto brilhava? Vocês já ouviram falar sobre isso. Exatamente isso aconteceu, mas acontecia no corpo dele todo. Acontecia no corpo das pessoas. Muitos tanaítas andavam na rua e naquela época existiam essas pessoas que eram muito vibrantes, vibravam muito na frequência do Eterno, e eles emanavam essa luz. Eles caminhavam de dia e a luz emanava dos seus corpos, nas costas, na cabeça, o cabelo brilhava, o rosto brilhava, os braços, as pernas e os pés, viu, gente? E os pés. A luz sobressaía na roupa. A luz sobressaía na roupa. E eles pareciam uma tocha de fogo andando em plena rua. Tochas de fogo andando em plena rua. E eles sabiam fazer isto. E quando a filha de Tibério, a princesa lá, tal, visitando aquela região de Israel, Jerusalém, a princesa do castelo, ela viu aqueles homens andando no meio da rua, brilhando seus corpos, brilhando. Aí ela olhou e pediu ao pai: pai, eu quero que pegue aqueles 12 homens, eu quero que pegue aqueles 11, acho que eram 11 pessoas, 11 homens, e que traga aqui, eu quero que você mate eles, tire a pele deles, porque eu quero com esse tipo de pele. Ela achava isso, ela achava que tirando a pele dele, que estava brilhando, ela queria fazer um casaco. Olha que coisa mais ridícula, que pensamento dessa moça. Mas ela pensava que aquilo iria dar um casaco de... Então ela queria fazer casacos de luz, ela queria vestir aquela roupa, Então os soldados foram e pegaram aqueles homens e, por ordem de Tibério, eles mataram os homens e para tirar a pele do homem, para tirar a pele dos judeus, para fazer um casaco de pele para a filha de Tibério. Entende, gente? Então eles pegaram, fizeram isso. E, infelizmente, quando eles enfiaram a faca para cortar a pele, que eles penetravam a espada dentro do corpo destes homens, e eles mataram todos, viu, gente? Eles mataram todos, foi terrível, né? Eles mataram primeiro, na hora que eles foram tirar a pele que estava brilhando, que o sangue começou a escorrer, imediatamente
a luz desapareceu. Que menina louca, né? Esta filha do imperador, de Tibério. Né? Então, quando eles mataram todos aqueles homens, e eles morreram, mas eles eram tanaítas, eram os homens que vibravam na frequência do eterno. E ela queria um casaco de pele de luz. Né? Só que quando eles iam tirar o sangue, ao sair, automaticamente a luz desaparecia. Depois de algum tempo, o Eterno revelou a um profeta, viu, Oneide? Revelou a um profeta que aqueles 11 que desceram, diga quem foi aqueles 11, vocês não vão acreditar. Aqueles 11 tinha que passar por esta dor. Olha que coisa horrível. Às vezes eu medito assim, tinham que passar por essa angústia, tinha que passar por... Eles desceram para passar por essa situação. Eles desceram ao planeta para passar por esta dor. Eles não sabiam, mas eles desceram para passar por esta lágrima, esta angústia. Na verdade, aqueles 11 ali eram os irmãos de Iosef, Reuven, Ruben, Shimeon, todos aqueles, Dan, aqueles 11 filhos de Jacó, eles tiveram que descer naquela época, eles precisavam descer naquela época, exatamente para que eles pudessem pagar pelo que eles fizeram a quem, gente? A quem? Vamos ver se vocês me ajudam. A quem? A José. A Iosef. Eles tinham que pagar a dor que eles fizeram que Iosef passassem. A tristeza, as lágrimas, os gritos de eles ter compactuado em matar o seu irmão. E só não levou ele à morte porque Iosef usou cabala. Iosef usou cabala. Qual foi a cabala que Iosef usou? Qual foi, gente? Qual foi a cabala que Iosef usou? Ele começou o quê? Na hora? A cantar. A cantar. Gente, quando você tiver com algum problema e você quiser mudar seu destino, você canta um cântico de vibração. Tem que ser um canto, não adianta cantar música mundana. Canta um cântico vibracional. Ana berroa. E Iosef começou a cantar. Gedulai Eminha. Aí a sorte dele mudou. Ele ia ser morto. Iosef ia ser morto. Já estava pronto para ser morto. Mas aí, quando ele cantou, a sorte dele mudou. Então, gente, aqueles que fizeram isso com Iosef, aqueles 11 tiveram que descer a terra na época de Tibério. E eles passaram por uma grande dor, que foi tirar a sua pele. Eles mataram os 11 e tiraram a sua pele, deixaram ele na carne viva. Que coisa terrível! Você veja que nada escapa ao Ticum. Agora, conto para vocês um grande segredo. Por que, entre outros segredos, que eu geralmente não costumo contar, por que os judeus são ricos? Agora vou direto ao ponto. Os judeus são ricos porque os judeus conhecem toda a verdade. O judeu conhece tudo. O judeu verdadeiro sabe tudo. Ele conhece toda a verdade. Então ele conhece as leis de Cabalion. Ele conhece as leis do universo. Então o que é que ele faz? Ele usa estas leis a favor dele. Você está pensando que a maçonaria não sabe disso?
E você está pensando que a Igreja Católica e o Vaticano não sabem disso? Sabe, gente. Você está pensando que... Você sabia que se Roma... Olha aqui é bem forte. Aqui é bem forte o que eu vou contar. Você sabia se Roma papal, só fizesse o mal, o que aconteceria com Roma papal? Hein? Seria o quê? Exterminada, destruída. Você está pensando que Roma papal só faz o mal? Não, gente. Roma papal faz muita coisa boa. Roma papal pratica muita caridade. Roma papal dá comida para os pobres. Roma papal, ele tem exatamente o pastorado da criança pobre. Ele tem também o programa para ajudar os órfãos e as viúvas. O pastoral da criança. Por que eles têm todos estes programas? Porque o Vaticano, ele conhece as leis do universo. E ele sabe que se ele... Porque o universo, ele é um tipo cego. Se eu faço qualquer coisa de mal aqui, lá na frente eu pago. E é rápido. E se eu faço qualquer coisa de bem aqui, eu recebo lá na frente. Então o Vaticano sabe disso. Então ele faz o bem, para poder ele receber, senão eles deixam de existir. Assim é os maçons. Assim são muitos satanistas que também fazem o bem. Tá, gente? Eles também fazem o bem, os satanistas, porque senão eles são destruídos, são leis universais. Por isso que o judeu fica rico, porque o judeu sabe das leis, aí ele aplica para ele. Ele aplica. Tá? Eu já falei isso aqui no passado, vou falar de novo. Se você, por exemplo, começar a se dedicar a doar, eu dou bastante, gente. Roupa, ainda ontem dei roupa, dei isso, dei aquilo. Ontem também não foi ontem. Dei dinheiro que eu pude ajudar aos pobres, né? Então, a gente já conhece as leis. A gente já conhece. E tem judeus que são ricos por causa destas leis. Tá? Ele começa a investir, a ajudar, dar dinheiro para ver quem está necessitado, ajuda. O universo retorna para você, ele dá em dobro. Tudo que você faz, você recebe. Então, os judeus são ricos porque eles conhecem estas mitzvot. São mitzvot. Mitzvot de quê, Shimon? Da sadaká, de doar, da sadaká. Tá? São mitzvot, tem muitos aproveitadores, mas o universo não está nem aí. Por exemplo, se você dá uma sadaká para um drogado, craqueiro, noia, né? Automaticamente, se ele toma droga, é problema dele. Mas você que deu, você recebe. Você recebe do universo. Eu dei para uma puta, uma prostituta. Não importa, você recebe. O universo tem isso, este pacto contigo. Inacreditável. Então, o processo do Zeman, presta atenção, agora eu vou esquentar o motor. Vamos esquentar o motor, porque ainda não entrei na parte chave. Né? Isso aqui é uma parte forte. Talvez vai chocar você. Será que eu deveria dizer isso? Será que você está preparado para ouvir isso essa noite, né? Será que você está preparado para ouvir isso? Acredito que sim. Chegou o tempo, né? Chegou o tempo de você ouvir estas coisas. O Zeman, o tempo, o Cronos. Gente, é importante, nunca disse isso, eu jamais disse isso, mas à medida que passa o tempo, a gente vai libertando a vocês, a mim, né, com o conhecimento. Eu aprendo de vocês, vocês também aprendem comigo. É um mútuo conhecimento. O que gera tempo aqui nesta região do planeta Terra, o que faz as horas passar, os minutos, os segundos, viu, Neide? O que gera tempo é exatamente
é uma energia, esta energia, tanto que o tempo ele gera energia mesmo, energia elétrica, energia livre, o tempo gera energia. Tá? Então, o que gera tempo é um gás, impressionante isso, vindo de um planeta. Né? O planeta emana este gás aqui para baixo. Emana, a quantidade é gigantesca, toma conta de todo o globo aqui. Ela emana uma quantidade de gás muito grande. Este gás, esta energia, é um gás energético, diferente de gases. É como gás, o oxigênio, o nitrogênio, né? Água, é um tipo de gás, é uma emanação, mas vem de um planeta. Isso aí eu já tenho convicção e provas, tá? Então, quando ele entra aqui dentro do nosso mundo, automaticamente, então, gera as horas, os segundos, e gera também energia, e afeta seu corpo como um todo, né? E se algo pode afetar este gás, e ele pode abrir um bolsão, pode, algo pode afetar este gás, e às vezes o gás ele não está circulando em determinada área. Por exemplo, você já alguma vez viu o avião passando e todo mundo está se movimentando e o avião está parado no ar? Alguém aqui já viu isso? Alguém aqui já viu esse tipo de coisa? O avião parado. Eu já vi, eu penso que eu estou alucinando. Eu falo, meu Deus, só eu que estou vendo isso? Só você que está vendo isso? Alguém aí já viu também? Eu já vi várias vezes, entende? Tá aí o Neide que viu, e outros também, milhões já viram. Teve alguém mais que viu esse tipo de coisa? Teve alguém mais que viu? Não, ninguém viu mais. Tem muitas vezes, já aconteceu muitas, milhões de vezes. Você está caminhando, se movimentando, e o avião está parado no ar. Parado. E não se movimenta. Ah, mas o que é isso? Será porque não se movimenta? Gente, ali, na verdade, porque naquela região que o avião está sem tempo. Não tem tempo ali. Está sem Zeman. Por isso que ele não anda. Porque o que faz você se movimentar, o que faz você é o Zeman. É o Zeman, é o tempo. Vocês entenderam? Quantos entenderam aqui? Então, por isso que muitas vezes você vê, às vezes você está num determinado local e você vê alguém parado no ar. Alguém parado, ou alguém caindo ali o tempo naquela região pode acontecer, abrir por acaso uma bolsa de tempo. E a pessoa ficar parada, né? Ou qualquer coisa do tipo que eu estou falando. Eles falam assim, a linguagem técnica é falha da Matrix. Falha da Matrix. Tá? Mas, na verdade, a falha da Matrix é quando o gás que vem de Saturno, que gera Zeman, por acaso gera uma bolsa, talvez o tempo ali não gere, então quem vai passando por aquela região fica parado, porque aquela região está numa desaceleração do tempo. Entenderam? Quantos entenderam? Aqui. Ninguém entendeu. Se alguém não entendeu, e eu agora vou entrar mais num assunto forte. Vamos começar a live agora. Um assunto poderoso. Mas eu quero perguntar, entendeu? Alguém entendeu? Quem não entendeu? Fala de novo aí, Pé, que eu entrei agora, Pé. Agora só... Oi? Cláudio Pinto, diga, Cláudio. Entendi, Simão, entendi. Você entendeu? Então é complicado. Eu já falei, vou só dar um resumo. Se você, por acaso, ver um avião parado no ar e ele parado não se movimenta, ali ele está numa região que o tempo não está descendo, ou seja, o Zeman, né? O gás do tempo gera aquela falha. Que às vezes o gás sai daquela região. E você, na verdade, o avião está em movimento.
né? Mas naquela região o tempo está desacelerado. Entenderam agora? Então, por isso que você vê essas expressões aí abaixo, aí afora, como falha da Matrix. Foi uma falha da Matrix. Mas, na realidade, porque o gás que gera o tempo, automaticamente, nestas regiões, é bom saber que, às vezes, você vai passando no lugar e o tempo para. O tempo para. O que é que o tempo para? Simão, Só uma falha, tá? Então, gente, por Simão, exemplo... Oi. teve um caso aí esses tempos agora, que foi relatado, de um avião, né, com a sua tripulação, que chegou em outro tempo aqui, né, e todos eles estavam, né, sem saber o que estava acontecendo. Ele queria aterrissar, mas não conseguia, né, se sintonizar com o tempo. Não tem, teve isso agora recentemente, né? Muitas vezes. Aconteceu muitas e muitas vezes aviões que se perderam no tempo. Aviões que se perderam e eles procuram achar brecha para dizer que foi parar no Triângulo das Bermudas, mas é tudo mentira. Na realidade, eles não querem contar para as pessoas. O tempo deu uma tempestade eletromagnética naquela região que afasta o gás. Imediatamente a pessoa entrou em um tempo e saiu em outro tempo. Na verdade, a pessoa viajou 1 hora, mas avançou 25 anos no futuro. O tempo lá foi tão lento que ele ficou parado. Para o corpo do avião, ali dentro, foi 1 hora. Mas para o Zeman, aqui, foi 25 anos. Exatamente, Oneide, foi isso aí que você ouviu. Em 1 hora e depois foi pousar 25 anos depois. Impressionante. Isso chama desaceleramento do tempo. Tá? Isso acontece muito com pilotos. E também, olhe bem, ouçam, atenção, em topos de montanhas, viu? Aqui não tem uma live como essa, no mundo não existe. Informações como nós damos, ninguém dá. Tá? Então, gente, em topos de montanha, se você for para as montanhas, e se acontecer uma tempestade eletromagnética, já aconteceu várias vezes. E às vezes na rua também já aconteceu. Já aconteceu. Tá? Então, geralmente em montanhas, quando tem tempestades eletromagnéticas e você vai passando ali, automaticamente você entra numa bolsa de tempo e sai em outro tempo. Tá? Não aconteceu nada, só ali lhe prendeu, tá? E o futuro avançou. E você depois foi para lá, para o futuro. Entenderam? Quantos entenderam? É importante falar isso, que ninguém fala isso. Pierre, por isso que eu estava vendo uma live, o cara falando que ele subiu naquele do Himalaia, e aí o cara achou uma caverna. E aí ele pegou e viu lá uns seres lá, aqueles macacão grandes, o cara grande. Só que ele pegou e correu e foi embora. Ele ficou com tanto medo que ele foi embora. Só viu os olhos do cara, só os olhos dele, só, eram vários. Aí depois ele pegou e voltou, ele conhecia aquela região toda lá. Ele voltou do mesmo lugar, só que não tinha caverna nenhuma lá. Aí já está. A questão é muito importante. Isso também acontece dentro de nós? Acontece dentro de nós? Acontece. Né? Nós também temos uma glândula produtora de tempo. Né? Quem é que produz o tempo dentro de nós? Não, quem acertar, eu dou um presente. Tenho que dar um presentão. É só me ligar pedindo. Tá? Tenho que dar um... Quem é que gera? Quase acertou. É uma glândula. Tá? Quem gera o tempo em nós é uma glândula chamada hipófise. Né? Então, ela gera tempo. Ele produz, essa glândula, ela produz hormônios do tempo. Ela produz os hormônios do tempo. Eu estou com... Aí você automaticamente pergunta, por que nós envelhecemos? Por que nós envelhecemos? Porque esta glândula, ela deixa de produzir elementos que cortem o tempo.
né? O que é isso? O que é que corta o tempo? O hormônio. Viu, Valentim? O hormônio. Então, à medida quando você tem 40 anos de idade, você produzia 100% dos hormônios que você produz hoje. 100% dos hormônios. Tá? Com 45 anos, isso vai para 90%, e 10% você já não produz mais. Quando você está com 50 anos de idade, então seu tempo vai diminuindo, eles não produzem mais. É só 70%. É rápido. Quando você alcança 60 anos, os seus hormônios já estão com aproximadamente de 62% a 63%. 38% não produz mais. Quando você chega aos 70, você vai para aproximadamente para só 40% de hormônio. Quando você chega a 80, você fica só com 30%. E o resultado disso é a velhice. A velhice. A velhice, prezados telespectadores, é uma doença. A velhice é uma doença. É doença. É uma doença gerada pela falta de hormônios. Falta de hormônio. O hormônio é o desacelerador do tempo em você. E cadê os hormônios para você mandar para nós? Eu vou falar aqui para vocês. Entende? Então, esses hormônios são desacelerador, né? E quem produz esse hormônio? A hipófise. Quais são os hormônios que ela produz? Quem é a mãe de todas? É o pregnenolone. O pregnenolone é que produz o hormônio do cérebro, da mente, a mente ativa, a mente viva. É produzida pelo hormônio pregnenolone. O cérebro fica ativo, vivo, forte, raciocínio rápido, não tem esquecimento de nada. Quem faz isso é pregnenolone. O pregnenolone também é a mãe do DHEA. O DHEA é como se fosse um maestro regendo os outros hormônios. É ele que comanda os outros hormônios. Olha, produza isso. Olha, agora produza aquilo. Olha agora, ei, você, tireoide, produza mais aqui T3, T4. Entenderam? Que coisa linda, né? Aí você também tem melatonina, o hormônio do sono. Depois você tem pregnenolone, DHEA, melatonina, o hormônio tireoidal. O hormônio que faz você ter ânimo, força, energia para trabalhar. O hormônio do crescimento, gente, que coisa fantástica, né? E depois você tem o hormônio também, o hormônio são 8 super-hormônios. Estes 8 super-hormônios é o que é desacelerador de Zeeman, de tempo. Então, assim como é lá em cima, assim também é aqui o quê? Hein? Assim como é lá em cima, é também aqui, embaixo. Tá? Então, nós temos uma glândula que desacelera o tempo. Nós temos uma glândula desaceleradora. Então, esta glândula que nós temos dentro de nós, ela é produtora, prezado telespectador, ela é produtora de Kairos. Ela desacelera o tempo. Antes da transgressão, né, eles produziam 100% dos hormônios e você era eternamente jovem, tá? E nós temos algumas técnicas para acelerar este processo. Existe como conseguir
fazer com que você não envelheça tão rápido, ou desaceleração, né? Não morra tão rápido. Como fazer? Nós temos aqui um grande... na faculdade, me lembro, quando eu fiz medicina, naturopatia, foi uma das coisas que meu professor exigiu. Meu professor foi um grande professor que me presenteou, né? E eu estudei muito, é o livro Os 8 Super-Hormônios, o antídoto natural contra o envelhecimento. Por que a gente envelhece tão rápido? Por que alguns envelhecem mais rápido do que os outros? Como fazer para produzir cada vez mais kairós dentro de nós? São coisas, são minerais. Os 118 minerais é ótimo. A ótimo. Prata coloidal e também. Muitos outros também. Gente, aqui este livro é um livro grosso, mas é inacreditável. Inacreditável. Em breve, eu mandei pedir da GNC, né, lá na GNC, General Nutrition Center, eles têm os 8 hormônios, existem os 8 hormônios líquidos e também existem em cápsulas, só hormônio, é só hormônio, tá? Que ajuda a produzir kairós. Em breve estarei falando mais sobre este assunto, tá bom? Mas eu quero hoje, nesta grande oportunidade que eu estou com vocês, mostrar, assim como é lá em cima, assim também é dentro de nós, tá, gente? É dentro de nós. Então, aqui dentro da nossa Matrix também acontece a mesma coisa. Grande a sabedoria do Altíssimo. E agora as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Aproveite. Aproveite o momento para perguntar com firmeza e com sabedoria. Quer fazer alguma pergunta? Né? Quer fazer alguma pergunta? Você, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui que vai chocar todo mundo. É possível você estar caminhando no meio da rua, dar uma tempestade magnética e você voltar para o passado? É possível isso acontecer? Hein, gente? Vamos? Ninguém sabe responder isso? Sim, é possível. Como isso é possível? Como isto é possível? É possível você voltar no passado? É possível você estar caminhando no meio da rua e andar 30 minutos e de repente você entrar no futuro? Depois de 10 anos, você só andou 30 minutos, mas já chegou 10 anos lá no futuro. Isto eu quero passar para vocês para mostrar que as coisas não são como nós pensamos. O tempo existe, é um gás. E quando ele falha, entra o desacelerador do tempo. Entende? Então é isto que vai acontecer, prezado telespectador. Agora, cada dia que passa, nosso tempo está mudando. Nosso campo magnético está mudando. A velhice vai desaparecer completamente. Nós vamos entrar numa dimensão muito alta. O grande mistério é que vocês estejam focados nesses acontecimentos. Estejam focados nas mudanças que vamos ter e no ano que vem, neste ano, até o momento em que chegarmos ao gás ser tirado daqui e Kairós descer. Outra dimensão, né? E isto provoca uma grande angústia dentro de nós, porque é um marco que mede isso, chamado de frequência Schumann. Chamada de frequência Schumann. E o Zeman está louco, está em um programa aceleradíssimo. Você já acordou cansado e você já passou o dia e disse: nossa, como o dia passou tão rápido, mal acordei. Já aconteceu com você, não já? Acredito que sim.
Já aconteceu com você? De você de olhar, nossa, tão rápido. Quase todo dia. Você dorme, quando acorda no outro dia, 8 horas da manhã, você está cansado, querendo dormir mais. Querendo dormir mais. Se você pegar as últimas palavras que eu vou dizer para vocês nesta Laila, nesta noite, pega um relógio, se alguém tiver um relógio antigo em casa, pega um relógio aí do teu avô, de 1930, sei lá se tinha relógio na época, um relógio antiguíssimo. Pega o relógio antigo e pega um relógio digital hoje. Bota o relógio antigo para funcionar. Vamos fazer essa experiência? Quem tiver, me avisa. O relógio digital anda mais rápido. E o relógio antigo anda mais devagar, porque o tempo está diminuindo. Você vai perceber, gente, que o tempo está diminuindo. Eles diminuíram o tempo. O tempo não é mais o mesmo. O tempo antigo demorava. Né? Muita gente já fez esse teste. Então, prezados telespectadores, alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Tem alguém que deseja, então vamos entrar na parte. Tem que ser um relógio antigo, acorda, daquilo da acorda. Acorda, antigo acorda, tá? Eu tenho uma pergunta. Tem a ver com o domo? O domo, quando o domo for aberto, aí a desaceleração vai acontecer para a gente ficar jovem? Boa participação. É possível, tem a ver com o domo. Tem a ver. A desaceleração será de vez. Tá? Tem a ver, sim. Outra pergunta? Mas, Pierre, isso tem a ver, Pierre, com o Sol, né? O Sol está andando mais rápido, né? Todo um processo, né? O domo, o processo também do campo eletromagnético, o Sol, todos. É um conjunto como um todo. O domo, né? A Valdinete falou correto. O domo também, né? A abertura do domo. Na realidade não é o Sol que está andando mais rápido, a volta dele está menor, né? Não é isso que está acontecendo? Todo o programa. Está tudo mudado, tá? Outra pergunta? Eu gostaria de fazer. Shimon, essa questão da desaceleração tem a ver com meditação, com palavras corretas, com sons, por exemplo, o senhor disse que iria nos ajudar a movimentar a Merkabah. Seria esse processo, né, que entra, né, para desacelerar e nos impulsionar para uma outra contagem de tempo, numa outra vibração, é isso? Outra vibração, exatamente, Oneide, exatamente. No sábado à noite vai ter vigília. Sábado à noite eu vou, minha promessa diante do Eterno, seja lá como for, vou passar a noite em oração. Vocês são convidados, né? E eu quero ensinar como fazer, eu vou ajudar, né? Será uma boa oportunidade para a gente aprender a entrar na Merkabah. Uma boa oportunidade. Outra forma também, Oneide, a meditação. A meditação, quando você medita, você gera um não tempo dentro de você. Vocês já perceberam que os tibetanos estão com 80 anos e tem um rosto de 30, de 40? Dá uma olhada neles. Dá uma olhada na aparência dos tibetanos, porque os tibetanos, eles geram o não tempo, porque eles meditam muito, geram o não tempo. Mas o que eu observo, né, eu sempre lidei com essa questão, que tenho formação corporal em psicologia também, e essa questão corporal sempre me chamou a atenção, e meditação é alguma coisa muito complexa, as pessoas não meditam de verdade. Elas meditam, sabe? Né? Então, existe aí tem que se compreender que meditar para esse fim é uma meditação específica que você precisaria parar totalmente a sua mente, entrar em ponto zero e manter esse contexto através do controle da respiração.
né? Exatamente. E a maioria das respirações não são, das meditações não tem essa abordagem, né? Exatamente, não tem esta abordagem. Por exemplo, nós temos alguns fatores que nos ajudam, é os olhos atrás do corpo. Nós temos 2 olhos aqui atrás, Na nuca, né? Na nuca, e se você estimular ele, saber o ponto certo, com as respirações corretas e falando os nomes Kadosh, meditando, você vai até entrar no não-tempo. Aí você é transportada. Então, quero que você... É diferente de ter o olho aqui na testa, né? Diferente de ter o olho na testa. Diferente. São 5 Porque olhos. o da testa não entra nessa circunstância. Eu tentava por aqui e não conseguia. Agora, quando eu consigo ir lá, não é fácil conseguir, mas quando você chega lá, é como se você caísse assim num nada, né? E que aí, ativado, eu penso que é esse tempo aí que desacelera, não é? Desacelera. E é exatamente você chega até o Aion, neste estado de meditação. Então, você traz isso com você. A meditação é algo fantástico para gerar Kairos, não tempo dentro de nós. Bem, gente, Baruch Hashem, será que foi importante esta live para a sua vida? Valeu a pena? Quem achou que esta live ajudou você? Foi uma live simples, mas foi sensacional. É uma live que trouxe informações que você jamais poderia, de outra forma, captar. Né? São informações de uma vida. A vigília vai ser sábado, amanhã à noite ou é na outra semana? Amanhã não, sábado à noite. De sábado para domingo. De sábado. Amanhã é sexta-feira. Normal, amanhã é normal. Amanhã vai ter sono. Quero saber se é nesse sábado, é no outro sábado da semana. Nesse sábado à noite. Nesse sábado. Bom. E vai ser que domingo é Shavuot. Domingo é Shavuot, então é um Shabat. Domingo é um Shabat. Então vamos passar, né, a noite orando, pedindo, fazendo techuvá, nos arrependendo de nossos pecados, entende? Nos arrependendo das coisas erradas, aprendendo a Kabbalah, a Merkabah, tá, gente? Aprendendo a Merkabah, convidando você para fazer techuvá. Amém? Baruch Hashem, que gostoso. Quero dar um abraço aqui em todos os nossos queridos telespectadores. No horário da live mesmo, 6 horas, vai começar amanhã? Não, sábado? É sábado à noite. Sábado à noite vai ter vigília. A noite toda. Mas a que hora começa? Começa às 10 horas. Sábado à noite. Sábado à noite. Vai ter live 6 horas? Vai ter até 5 horas da manhã. Vai ter live. Sábado vai ter live 6 horas da tarde? Vai ter live, a live não vai ter no sábado 6 horas. A live vai ser para 10 horas da noite. Eu quero que vocês avisem a todo mundo, eu vou avisar no Telegram. Né? A live vai ser transferida de 6 horas da tarde, vamos jogar para 10 horas da noite. Vai ser lindo, muita música, muita oração, eu vou tocar o violão. Vou te dar a oportunidade de cantar comigo, tá? De cantar conosco, tá bom? Uma Laila Tove aí para a Baixinha, Aida, Luciano, Ulisses, Josué tá aí conosco. Josué, shalom, Josué. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amém. A prima, cadê minha prima lá de Curitiba, que tá num frio tremendo aí, né, prima? Cadê o frio? O frio tá grande aí, né? Deve estar um frio terrível. Um abraço aí para você, a família, para Silfarne família, Gorete, um grande abraço, Milton, Douglas, Cláudio, hoje tivemos até muita gente, Oneide,
tivemos também Silfarney, Valdinete, para todos vocês, um grande... Eduardo Santos, Natasha, né? Um grande abraço também para a família aí da Valentim. Valentim, que o Eterno te abençoe e te guarde, né? Possa ajudar todos vocês. Também para Santos. Cadê você, Santos? Você está bem? Santos está firme, forte, lutando, né, Santos? E a vida sendo guiada pelo Eterno, ok? Um grande abraço, tá, Santos? Um grande abraço para você e o Eterno de Israel. Então, gente, avisando de novo. Shalom. Pode. Avisando de novo a todos vocês, estou avisando a todos vocês, não se esqueçam, não pode esquecer, prezados telespectadores, que sábado não teremos live, vai ter 10 da noite até 5 da manhã, ok? Shalom, shalom, que o Eterno possa abençoar a todos. Um grande abraço, Yevareh et Adonai vishmerecha, Yair Adonai panavelecha virhunecha, Isa Adonai panavelecha veacelecha. Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, querido.